Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Vou te pedir mais uma vez, poxa, não deixa de se inscrever aí não, dá uma moral aqui pro Thiagão. Falta pouca coisa aí pra gente aumentar aqui a nossa família para 35 mil inscritos. Não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui fazendo aquela resenha boa de vascaíno para vascaíno. Nesse vídeo eu vou trazer aqui o técnico do Palmeiras, sem sombra de dúvida, o melhor treinador do futebol brasileiro. Ele deu uma entrevista a uma TV de Portugal. A gente vai ver o que ele falou aqui. Ele citou o Vasco, tá? Você vai gostar dessa resenha, quero saber a sua opinião. Preciso destacar também a entrevista de hoje que passou no Globo Esporte. Pedro Raul te pediu perdão e olha, vou passar aqui o que ele falou pra você. O maluco tá confiante. Pra você ter noção, ele se colocou aí que vai ser um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, família vascaína. Mas antes, quero falar aqui do Figueiredo. É isso mesmo, né? Um cara que foi muito importante no ano passado, principalmente ali com o Zé Ricardo, né, fazendo aquela função de marcar muito, de ajudar o Edmar, o Peck ajudar o Gabriel Dias, né, o Vasco ficou ali 14 jogos invictos, ficou também ali marcado pelas patadas, né, cada golaço que o Figueiredo fez, e nesse ano, né, teve ali, começou como titular, começou de volante, depois foi pra ponta, teve uma contusão e perdeu espaço, ele não vem jogando aí, não vem tendo oportunidade. Eu já trouxe aqui uma outra vez esse debate, né, que o Cantarelli levantou. Poxa, por que nunca testar Figueiredo de 9? Né? Foi assim que ele se destacou na base do Vasco. E aí eu quero trazer aqui duas resenhas. O Jorginho falou sobre isso lá no Charla e o Edmundo estava agora há pouco também colocando isso em pauta. Por que não testar Figueiredo? Ele é forte, chuta muito bem, é rápido, poderia dar um bom 9. Se liga só. Uma curiosidade minha, e isso não foi contigo, mas isso não acontece. Eu acho que é uma curiosidade também da torcida do Vasco, que é a situação do Figueiredo, né? Figueiredo, ele disputou uma Copa São Paulo, foi muito bem como centroavante ali na base. E no profissional ele não joga de centroavante. Não jogou com você muitas vezes, né? Fez volante, fez lateral. Com o Barbieri não joga. Jogou no momentozinho assim do jogo. Ele fez lateral direito, fez tudo comigo. Com o Barbieri ele não joga de centroavante. Antes de você também não jogava de centroavante. O que o Figueiredo não joga de centroavante no profissional? O que falta pra ele, sim, ser centroavante no profissional? Eu acho que é mais uma continuidade. Dele ter mais continuidade realmente de jogos. Porque ele é um bom centroavante. Ele é um bom centroavante. Ele é um bom centroavante. Porque ele é um cara que ele consegue jogar de costas pro adversário. Ele consegue usar muito bem o corpo dele. Tem uma finalização fantástica. Ela já vê que ele fez um golaço com a gente, né? Ano passado ele fez alguns outros já. Sinceramente, eu não consigo entender, assim, né? Às vezes ele fora do time, realmente, porque ele é um cara muito importante. Seja jogando de lado ou até mesmo de lateral, porque ele foi muito bem comigo de lateral. O Barbieri chegou a jogar ele de volante, coisa que eu não fiz com ele. Né? Não coloquei ele de volante em nenhum momento. Eu coloquei mais o Marlon de volante, fazendo André e Marlon, e não fazendo com o Figueiredo. E ele até atuou também como volante, mas um pouquinho mais à frente, fazia quase que 3 volantes, mas ele era mais um meia. Mas é um jogador, assim, muito importante pro Vasco. Eu gosto muito do Figueiredo porque ele foi super importante na temporada passada, jogando na frente, jogando no meio e jogando principalmente na lateral. Teve um período que o Vasco não tinha jogador nessa posição, ele jogou ali improvisado e jogou muito bem. Então, acho que isso fez ele perder espaço lá na frente, aonde ele brilhou na Taça São Paulo, acho que de 21, sei lá. Ele brilhou na Taça São Paulo como centroavante. Aí veio o Pedro Raul, ele perdeu espaço. Só que, cara, futebol é ocupação de espaço. Não é que a vida inteira falaram Pedro e Gabigol não podem jogar junto. O Dorival Júnior veio e provou que isso não existe. Basta você adequar os demais jogadores. E é mais ou menos isso. Eu acho que o Figueiredo tem que mostrar que tem qualidade para ser titular. Ele chuta bem, ele tem boa força física, sabe? Ele bate bem de média, longa distância. Ele tem força, tem velocidade. É questão de oportunidade. Acho que ele ainda não teve a oportunidade. Quando você tem semanas livres, né? Acho que o Vasco teve pelo menos 3 até a estreia do Brasileiro. Isso vai te abrindo um horizonte, vai te abrindo os olhos para outras possibilidades. E eu acho que o Figueiredo é uma dessas possibilidades, e muito boas, né? Muito boas, ele já provou. Já mostrou com a própria camisa do Vasco, de manga comprida, que ele gosta de jogar. Ele já provou que ele
é muito útil. Foi artilheiro da Copa São Paulo, inclusive, né? Então, exatamente, que ele pode voltar a brilhar. É isso, família. Quero saber a sua opinião e se você concorda aí tanto com o Jorginho quanto o Edmundo. E eu vou te falar aqui que já não é a primeira vez que eu comento isso. De todas as funções aí que o Figueiredo pode exercer, né? Como o Jorginho disse, já atuou ali como lateral, o Barbieri testou ele como volante, e ele joga de ponta, jogou mais de ponta, né? No Vasco, eu acho que a função que ele vai ter menos sucesso na carreira é de ponta. É de ponta. E principalmente no Vasco, porque hoje é difícil você imaginar de tirar o Peck dali do lado direito. A gente quer que o Orediano jogue ali, né? Porque o Orediano tem uma característica do drible, do 1 contra 1, que o Peck já não tem. O Peck é um cara mais físico. E aí, se você jogar nesse 4-3-3 com dois pontas, você coloca o Figueiredo do lado de lá, você vai ter 2 pontas, que a característica dos dois é mais a parte física, de ajudar a recompor, ajudar a lateral. E tem pouca habilidade, pouca qualidade de construção, de drible. Então o Vasco fica um time com pouca criatividade, tendo o Figueiredo de um lado e o Peck de outro. Então, no Vasco, jogando de ponta, ele não vai ter sucesso na minha visão. Ah, poxa, Thiago, ele pode jogar com o Orediano aqui pela direita e o Figueiredo por lá? Pode até acontecer, mas acho que a função que ele pode ter mais sucesso, e ele tem que falar isso, tem que ter personalidade para isso, para falar com o Barbieri. Barbieri, não quero jogar de ponta, não quero jogar de lateral, não quero jogar de volante, quero jogar de 9, né? Quero brigar por posição com o Pedro Raul, com o Juan, é aqui que eu quero jogar, porque eu tenho força física, consigo fazer a capa do Batman e tenho um bom chute, mais próximo da área, eu acho que eu vou agregar bastante no Vasco. Quero saber a opinião de vocês também, família vascaína. Olha só, vamos falar agora do Pedro Raul. É isso mesmo, cara. Uma contratação que quando chegou no Vasco, eu acho que a maioria, e vou botar 90% dos vascaínos ficaram muito felizes, né? Vou dizer que 10% sempre pontuava assim, ó, esse cara aí nunca teve uma passagem de sucesso em um clube grande. Pois bem, né, Pedro Raul chegou, as críticas surgiram, os números não são tão ruins assim, né? Se eu não me engano, são 13 jogos, 7 gols, mas ele ficou aí marcado pela eliminação na Copa do Brasil e isso tem um peso tremendo. Não só para ele, mas como a pressão no elenco. Porque assim, eu vejo muito vascaíno criticar o Vasco, falar que com esse time o Vasco vai brigar para não cair, mas a gente não via esse tipo de comentário antes daquelas partidas ali, né, contra o ABC e também agora contra o Atlético. Talvez se o Vasco fizesse ali, passasse naquela fase ali, a gente ia pontuar aqui atuação terrível, pavorosa, isso não pode acontecer, mas daria uma aliviada porque o Vasco passou de fase na Copa do Brasil. Então o Pedro Raul chamou essa responsabilidade, a crítica no pessoal e também a crítica no coletivo. Quero trazer aqui o Jorginho de novo, porque ele defendeu o Pedro Raul lá no Charla. Vamos lá. A gente ficou essa situação do Pedro Raul ter pedido pênalti, mas é um cara importante, é um jogador importante, é um jogador que mesmo que não, em alguns momentos, né, eu posso falar isso como treinador, mesmo não fazendo gol, é um jogador que consegue segurar a marcação, consegue fazer um pivô muito bem feito, que ele é muito forte, é um jogador importante na área, é um jogador que talvez assim, de repente ainda usar os jogadores talvez de lado, né? Eu pensaria às vezes um momento talvez diferente, mas eu colocaria o cara da perna boa mesmo, de repente o Peck jogar pelo lado esquerdo, para que ele chegue mais ao fundo, porque é um cara que precisa ser muito bem aproveitado nas bolas aéreas. Tá aí, a gente vai seguir aqui com a entrevista hoje, a reportagem que o Globo Esporte aqui do Rio fez com o Pedro Raul, família vascaína. Eu tô falando do peso que foi esse jogo aí contra o ABC e foi um dos questionamentos, né, que foi feito ao Pedro Raul. Se liga só o que ele falou sobre essa eliminação na Copa do Brasil. Vamos lá. Noite infinita. Noite infinita. Não dormiu? Não. Zero. Pô, fiquei me martelando, pensando, com um lance na cabeça toda hora. Tanto é que eu fico no vestiário, acho que depois de umas 2 horas, com a roupa de jogo mesmo, cabeça baixa. Não estava conseguindo processar o que tinha acontecido. Estava realmente muito, muito abalado. E agora eu vou passar aqui o pedido de perdão. Ele dizendo que vai dar a volta por cima, que vai te dar muitas alegrias nesse Campeonato Brasileiro, que vai repetir aí as atuações que ele teve no Goiás, e o cara tá confiante, o artilheiro tá confiante, porque ele se colocou entre os artilheiros da competição. Liga só. Sei que eu magoei eles, mas eu tô trabalhando muito forte para poder repetir meu ano passado, que eu sei que vai ajudar muito o Vasco. Eles podem esperar um Pedro a nível do que eu já fiz no Campeonato Brasileiro. Esse é meu maior objetivo. Quais são os palpites do Pedro Raul para artilharia? Eu, Hulk, Pedro, Cano, Soares. Tá aí, família.
Pedro Raul, me ajuda, pelo amor de Deus, senão, rapaz, a galera aqui que me acompanha vai me cobrar, cara, porque eu sou um cara que acredito muito aí no Pedro Raul. Claro que eu faço críticas pontuais, né, como fiz no último jogo, né, contra o Atlético. Eu falei, pelo amor de Deus, Pedro Raul, um caneludo, errando tudo que pensou. Mas eu acredito muito no atleta, com alguns ajustes, né, ele se adaptando melhor à camisa que pesa, com essa cobrança, com essa pressão, ele vai nos ajudar. Fico ali também com a opinião do Jorginho, por mais que é um cara que tá tendo dificuldade nesse início, é um cara que ajuda muito na parte ofensiva. A gente viu contra o Flamengo, quando ele saiu ali, o time diminuiu a pressão, porque ele é um cara que impõe ali uma dificuldade. Vitor Pereira falou, né, pô, é difícil marcar o centroavante do Vasco, então eu tô muito confiante, espero que ele possa fazer um excelente brasileiro, e gostei dessa entrevista aí, de se colocar entre os artilheiros da competição. É isso, bola pra frente, só tem essa competição, espero que ele entregue muitos gols aí pra gente comemorar, família vascaína. E pra finalizar o nosso vídeo, quero aqui trazer Abel Ferreira, um treinador que eu sou muito fã, e ele comentou um pouco aí do Campeonato Brasileiro, da dificuldade, da competitividade, citou ali o Vasco, que tá voltando agora pra elite do futebol brasileiro. Vamos ver o recado que ele deu lá, uma entrevista numa TV de Portugal. Se liga só. Os nossos concorrentes estão fortes, nós este ano vamos competir com o Cruzeiro que subiu divisão, com o Vasco que subiu divisão, o Grêmio que subiu divisão. E tu perguntas, mas subiram divisão? Sim, estes são clubes do tamanho e do nível de um Porto, Benfica e Sporting, que ano passado estavam a disputar a segunda liga. Você pergunta, mas isto é de loucos? É de loucos. Aqui é possível um clube da dimensão de Benfica, Porto, Sporting descer divisão se não abrir o olho. Sei que a competição é tão difícil. Quando quiserem saber o que é ser competitivo, eu sei que estamos a 10 horas de distância e não precisam. E tantas pessoas, quando falam do que é ser competitivo, é isto: é teres equipas que lutam todos pelo mesmo. Isso é ser competitivo. É isso, cara. Eu não sei vocês, mas eu tô muito ansioso pra ver o Vasco no Campeonato Brasileiro novamente, cara. 2 anos na Série B foi muito difícil, que dificuldade, com todo respeito às instituições, né? Pô, Sampaio Correia, CSA. Mas é isso, cara. A gente fala aí, né, das 4 primeiras rodadas que o Vasco vai enfrentar, que é muito difícil, mas eu queria voltar a viver isso. Porra, encarar um Atlético Mineiro, encarar um Palmeiras, né, o Bahia, que agora é SAF, o Fluminense, estão muito ansiosos para ver essa competição. Sei que tem muito torcedor vascaíno contrariado, mas eu acho que mesmo o Vasco necessitando de reforços, o Vasco conseguiu diminuir o abismo técnico que tinha aí, por exemplo, quando o Vasco disputou o último Campeonato Brasileiro da Série A em 2020. Então eu acho que o Vasco pode competir, claro que contra Atlético, né, contra Palmeiras, eles são os favoritos, e até acho que por esse motivo o Vasco deve fazer boas partidas, né? Porque o Vasco vem se caracterizando com isso, né? O time que ataca, dá espaço, e o Vasco consegue ali jogar, aproveitar. Quando o Vasco tem que propor o jogo, tem uma certa dificuldade, né, família vascaína? Mas legal o Abel Ferreira levar isso lá para Portugal, né? Elogiando o Campeonato Brasileiro, o nível de dificuldade, e esse ano, sem sombra de dúvida, vai ser o Campeonato Brasileiro, porque não vai ter nenhum time grande dessa vez aí na segunda divisão. Então promete, família vascaína. Me conta aí o que você acha dessa declaração também do Abel Ferreira. Eu vou ficando por aqui, te pedir mais uma moral. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí, me ajuda a aumentar aqui a família vascaína para 35 mil. Vamos que vamos, tamo junto. É muito bom ser Vasco.